quem é a professora Maiti Siqueira. Ela é professora do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez graduação em psicologia, mestrado e doutorado em linguística na PUC do Rio Grande do Sul e doutorado sanduíche e pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Atua na área de psicolinguística, com ênfase em linguística cognitiva. Seus interesses de pesquisa atuais incluem compreensão e aquisição de linguagem figurada por populações clínicas e não clínicas, e o desenvolvimento e validação de um teste psicométrico que avalia a capacidade de compreender linguagem figurada, particularmente metáforas, expressões idiomáticas, metonímias, provérbios e ironias. Então, nós temos o prazer de receber hoje aqui a professora, que com muita disponibilidade e muito prazer aceitou o nosso convite. Seja bem-vinda, Maiti. Oi, Ana. Você agora tem a palavra. Ana e todos, eu estou vendo alunos, ex-alunos, colegas, parte do grupo de pesquisa aqui no chat entrando, e é o que a Ana disse, com muito prazer aceitei o convite. É do GELPCOLIN, desse grupo, então, que congrega as duas universidades do Ceará, e a Federal e a Estadual do Ceará, para falar, então, um pouquinho nesse ciclo de debate sobre linguística cognitiva, para falar um pouquinho do que eu estudo há 2 décadas já, metáforas. Aí, quando a Ana convidou, assim, na pessoa da Ana, né, que me convidou, deu carta branca para eu falar sobre o que eu quisesse, eu decidi fazer uma fala, assim, bastante abrangente, e eu estava pensando bastante em alunos de graduação, tem muitos nomes e carinhas que estão aparecendo aqui que eu não conheço, então a gente não sabe exatamente, né, na web para quem a gente está falando. Eu pensei em alunos de graduação, não pensei em falar nada muito específico e pensei em dar um panorama geral do que a gente tem estudado. Então eu vou compartilhar com vocês a tela, me digam se vocês conseguem ver a tela de apresentação, sim? Acho que sim, né? Eu estou acompanhando também pelo celular, eu acho que a gente consegue ver. Se vocês não conseguirem, coloquem no chat, que daí eu fico vendo se dá para acompanhar a apresentação, tá? Nós estamos vendo sim, Maiti. Tá bom. É que no Meet a gente não consegue ver paralelamente, nos ver e ver a tela. Eu estou vendo a tela, então tá tudo certo. Então vamos lá. Eu pensei, então, em sair um pouquinho do modelo assim, de aula ou mesmo de palestra muito específico e trazer realmente para a prática, né? Para ver isso que a gente estuda nesse grupo todo que está aqui reunido, né? No meu grupo de pesquisa na URGS, mas nesses grupos aqui que estamos da Federal do Maranhão, do Ceará. E então o título é Linguagem Figurada, da teoria para as práticas, e o objetivo dessa live, então, é apresentar algumas aplicações práticas dos nossos estudos teóricos, também das nossas pesquisas empíricas sobre linguagem figurada. E o roteirinho que eu pensei assim, primeiro, falar rapidamente por que a gente usa tanto linguagem figurada e mostrar algumas situações de uso. Segundo, por que a gente encontra dificuldades para entender metáforas, em que situações, em que circunstâncias, expressões idiomáticas, provérbios, ironia, qualquer tipo de linguagem figurada. E, por último, e acho que mais importante, é para que serve na prática isso que a gente pesquisa sobre linguagem figurada. Então, a motivação foi, na verdade, um tanto de fora da academia, nas perguntas recorrentes de amigos, vocês todos que estão aqui, que estudam linguagem figurada. Primeiro, linguística já é bastante esotérico, né? E linguagem figurada também. Então, as perguntas de amigos, de família, de pessoas da vida, de fora da vida acadêmica, me motivaram a falar de uma forma, assim, mais para leigos, eu acho. E às vezes a gente não consegue explicar exatamente isso que a gente pesquisa
e eu acho que tem a ver com uma inquietação pessoal minha de uns muitos anos para cá. Para que serve isso tudo que eu estudo? Para conversar com meus pares? Sim, mas para além disso, para que serve, né? E também o cenário político, e quando eu falo político, não é só deste mandato que a gente está vivendo agora, mas eu acho que, de certa forma, de uma certa desvalorização de povo de humanas, né? Especialmente agora, nessa gestão política, mas eu estou falando de algo maior, né? De um entendimento de que é menos importante intelectualmente, para a prática, para o nosso dia a dia, isso que o povo de humanas faz. Então, essas foram as motivações. E se o objetivo da live é falar das implicações do estudo da linguagem figurada, o objetivo da vida, eu acho, da minha vida acadêmica é ampliar o alcance e o impacto dos trabalhos do Metafolia, esse grupo de pesquisa, então, que eu coordeno na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E assim, eu digo que eu pretendo falar de uma forma que seja mais compreensível até para família e amigos, porque se por um lado as nossas publicações, as nossas apresentações em congressos são bastante específicas e tendem a dialogar, a gente ficar dialogando só entre nós, aquele número restrito de alunos, particularmente pós-graduação, e colegas, né, da vida acadêmica. Mas, por outro lado, as aplicações potenciais desse conhecimento que a gente está gerando, acumulando através dessas pesquisas sobre linguagem figurada são inúmeros, e eu quero muito falar disso. Eu acho que com esse meio live que está aberto para quem quiser ouvir, não só hoje, mas vai ficar gravado, eu acho que a gente pode alcançar um número maior de pessoas e talvez salientar essas aplicações práticas que são, de fato, ilimitadas desse conhecimento que a gente está gerando dentro da academia. Então, a primeira pergunta, né? Por que mesmo, então, que a gente usa a linguagem figurada? A gente usa a linguagem figurada, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é para facilitar a representação de conceitos abstratos e normalmente complexos. Então, eu peguei um exemplo do Globo de alguns anos atrás, já de 8 anos atrás, quando Lula diz: a crise é tsunami nos Estados Unidos e se chegar ao Brasil vai ser uma marolinha. Eu acho que essa metáfora é absolutamente esclarecedora quando um presidente fala para uma nação, e uma nação, obviamente, é de leigos em economia, na sua grande maioria, quando ela está falando de uma questão que é tão complexa, né, a questão econômica, e ele usa essa metáfora. Lá é um tsunami, e a gente sabe de todas as implicações, porque teve tsunami, né, alguns anos antes dessa fala dele, a gente sabe que é devastador, que destrói muita coisa, que demora, muita gente morre até durante um tsunami, demora para se recuperar, e várias inferências que a gente faz. E vai chegar no Brasil uma marolinha. Então, no Brasil não vai ter nenhuma consequência tão grave. Eu acho que assim ele consegue fazer, Lula conseguiu fazer, estender essa compreensão de um conceito muito complexo, abstrato, e talvez mudar um ponto de vista, né? Crise econômica, aqui é só uma moralinha, não vai ter grandes repercussões. E por que, então, mais para além dessa compreensão, veicular e fazer entender conceitos abstratos, muitas vezes a gente quer propiciar efeitos semânticos diversos, ampliar, multiplicar o sentido sem ser muito direto, e também para gerar humor. Eu adoro esse jornal Meia Hora, jornal sensacionalista, as capas do jornal Meia Hora são sensacionais, né? Sensacionalistas. Então, nessa capa é o Alexandre Frota e o Bolsonaro, e aí a manchete diz: ex-ator pornô mete pau em Bolsonaro e parte para o troca-troca. Essa expressão idiomática, meter o pau, a gente sabe que é
agredir, acusar, falar mal, mas no contexto de um ex-ator pornô, e a gente sabe todo o contexto, né, no Brasil, em que esse ex-ator pornô, então, vai fazer parte da equipe, né, do governo, esse jogo de palavras de meter pau na política, na briga, na disputa e na pornografia, então, estando ali, essa foto, os dois conversando, eu acho sensacional, e é difícil pensar em tantas associações semânticas interessantes numa frase, literalmente. Acho que não dá, né? E por isso essa expressão idiomática aí. E também no troca-troca, não vou analisar toda a frase, mas só para dar um exemplo de expressão idiomática. Também a gente usa a linguagem figurada, e aqui eu trago um exemplo que a gente pode pensar em ironia, mas também a gente pode pensar em outras figuras de linguagem, para expor as nossas incongruências. A gente é bastante ambivalente em muitas situações, né? Se tu tem um familiar próximo que está sofrendo há muitos anos de uma doença, quando ele se vai, tu fica muito triste, mas ao mesmo tempo tu fica aliviado de que aquele sofrimento, ao mesmo tempo, termina e começa. Termina o sofrimento dele e começa o teu, talvez. É uma incongruência. Eu acho que a ironia explicita muito isso. Então, a gente tem esse recurso linguístico, né? E ali no exemplo, Rio tem menos balas perdidas. Então, quer dizer que parece que morre menos gente. Já as balas achadas estão comendo soltas por aí. Então, tem comendo solta, tem toda a graça da contraposição, do contraponto aí, né, entre bala perdida e bala achada, um exemplo de ironia. E eu trago um outro exemplo aqui de metonímia, que a gente usa para estabelecer, talvez, relações que, de outro modo, literalmente não seriam tão enfáticas. Então, essa é uma fala do Bolsonaro, em que ele diz a responsabilidade é muito grande, tem algum outro excerto que eu tiro ali, porque não é de relevância aqui, para a nossa análise, e ele diz, então, a responsabilidade é muito grande. Com milhões de pessoas do meu lado, que têm um coração verde e amarelo, que creem em Deus, acredito que podemos vencer os obstáculos. Eu quero chamar a atenção para o coração verde e amarelo, onde há uma metáfora e uma metonímia, na verdade tem uma cadeia metonímica e metafórica aí, porque o coração representa o sentimento, o verde e amarelo a gente sabe as cores da nossa bandeira, mas aí é um símbolo também do nosso patriotismo e que está bem associado ao governo do Bolsonaro, tal do verde e amarelo patriótico, mas patriótico de um certo tipo. Então, trazer essa metonímia verde e amarelo aí tem um significado muito maior do que dizer brasileiros patriotas. Eu acho que nos faz associar fazer muitas outras inferências que literalmente não seriam possíveis, ou pelo menos não seria tão enfático assim. Então, em resumo, a linguagem figurada nos ajuda na comunicação, ajuda a gente a veicular pensamentos e intenções, tudo certo até aí, né? Mais ou menos, porque a gente sabe também, os estudos em aquisição da linguagem, nos estudos em aquisição da linguagem, isso que eu fiz na minha tese, a gente sabe que as crianças demoram alguns anos até entender plenamente metáforas, expressões idiomáticas e, particularmente, figuras de linguagem como provérbios e ironia, que trazem outras questões para além das linguísticas, como culturais, etc. Então, a gente sabe também que isso foi o estudo do meu pós-doutorado, que eu fiz sobre a supervisão do Raymond Gibbs, na Universidade da Califórnia, como a Ana já falou. A gente sabe que pessoas que apresentam certos quadros clínicos, como mal de Alzheimer, como autismo, afasias, alguns traumatismos cranianos em algumas lesões, então, cerebrais, né? Esses quadros clínicos apresentam, então, dificuldade para aprender, entender algumas figuras de linguagem. E também para falantes altamente proficientes, que eu acredito que muitos de nós que estamos aqui nessa live, muitos de nós somos, e a gente, quando se depara com certas manchetes, né,
que são carregadas de expressões idiomáticas, de ironia, de metáforas, a gente custa entender. Então, eu fiquei pensando, não é um paradoxo que a linguagem figurada, ao mesmo tempo, facilita o entendimento da comunicação, mas como assim que é difícil para entender? Então, dificulta o entendimento da comunicação? Se criancinha não entende, se pessoas de algumas populações clínicas não entendem, se a gente é tão fluente numa língua estrangeira e ainda assim a gente não entende, muitas vezes quando se depara com uma metáfora, uma expressão idiomática, um provérbio, uma ironia. Então, como é isso? Então, vamos começar do primeiro tópico, que é na aquisição da linguagem, o entendimento, então, a dificuldade de entender linguagem figurada no período no começo da aquisição da linguagem. Então, como eu disse lá no começo, para quê? Por que a gente usa a linguagem figurada? Tipicamente, a gente usa a linguagem figurada para falar de conceitos abstratos. Em uma frase, assim, corriqueira, né? Fulano tá grandão no mundo das dorgas. Né? O Pedro tá... Ficou meio trava-língua essa minha frase. O Pedro tá grandão no mundo das drogas. Então, a gente está associando aí o que a gente chama em linguística de domínio conceitual, a gente está associando dois conceitos, o da importância e o do tamanho nessa metáfora. Só que, se a gente for parar para pensar em cada um desses conceitos, não na expressão linguística figurada especificamente, mas primeiro, antes disso, em cada um desses conceitos, tamanho é mais facilmente compreendido pelos sentidos, a gente mostra, né, com as mãos para uma criança, olha o tamanho dessa caixa, dessa outra caixa, por exemplo, e como que a gente apreende através dos sentidos importância. Demora um pouco mais para a gente entender esse fenômeno, ele é mais abstrato. Então, as crianças entendem depois importância em relação a tamanho. Elas dizem primeiro palavras como grande e pequeno e depois palavras como importante. Então, não é só uma questão de metáfora, compreender metáfora, como esse exemplo. É uma questão de entender de que estamos falando. Talvez se a gente estivesse falando de importância, literalmente, também não fosse tão direto e tão fácil o entendimento para uma criança pequena. Tá? Então, outra coisa, eu acho que é bem importante, que agora sim, eu acho que aqui nessa fala é uma contribuição do grupo de pesquisa, é que a gente tem uma hipótese que a gente está testando e, até onde sabemos, essa hipótese nunca foi testada através de um instrumento de compreensão, de tarefas de compreensão de linguagem padronizadas, em língua nenhuma. Então, a gente tem a hipótese de que há diferentes graus de complexidades nas diferentes figuras de linguagem, sendo metonímia a mais simples, metáforas primárias e depois metáforas complexas, que eu não botei aqui, mas não vem ao caso, e então expressões idiomáticas, e então provérbios, e então ironia. E isso corresponderia também à idade em que essas figuras de linguagem vão ser compreendidas no desenvolvimento humano. Então, a gente está tratando de testar em que idade cada uma dessas figuras de linguagem é adquirida para corroborar essa nossa hipótese de que há, sim, um contínuo de complexidade que começa com a metonímia e vai até a ironia. Tem várias outras figuras de linguagem, hipérbole, que a gente não colocou, e outras que a gente não colocou aqui, mas as pesquisas, principalmente, eu diria que essas são as principais. Tá? Então, no nosso número 2, a gente falou um pouquinho, então, de linguagem figurada. Por que é mais difícil? Bom, porque há um grau de complexidade diferente e criancinhas de 2 aninhos, a gente entrevistou 2 aninhos em uma escolinha de educação infantil aqui em Porto Alegre, e elas já entendiam algumas metonímias, como, por exemplo, quando a gente dizia, eu vou preparar um prato hoje, meu prato preferido, e elas diziam feijão. Elas nem sabiam dizer a palavra feijão ainda, mas elas entendiam que
Eu vou comer um prato, era a frase. Eu vou comer um prato não é literalmente comer um prato. E é tão usado, isso também tem a ver com a frequência com que a gente usa. Me parece que metonímia e metáforas primárias são mais frequentes do que provérbios. Essa é a nossa hipótese. Então, tem a questão da complexidade do fenômeno, tem a questão do uso também. A criança está muito acostumada a ouvir, tu vai comer todo esse prato, ou eu comi 2 pratos, eu bebi 2 copos. Então, é muito fácil para ela, porque é simples e porque é muito frequente. Depois, linguagem figurada em quadros clínicos. Em relação a isso, esse foi o estudo que eu desenvolvi no meu pós-doc também na Califórnia, e tem um artigo publicado, depois eu passo a referência para vocês, mas já está ali, né, meu, de uma ex-doutoranda, fonoaudióloga, e do Ray Gibbs. Então, a gente fez uma revisão sistemática, incluindo alguns quadros clínicos, como surdez, afasia, doença de Alzheimer, autismo, traumatismos cranianos, transtornos específicos de linguagem e síndrome de Williams. E essa revisão sistemática, para fazer isso, eu me lembro de ter lido assim, 70 artigos e alguns livros para chegar a entender um pouco isso da dificuldade da compreensão da linguagem figurada em quadros clínicos. Então, não tem nada muito em comum que diga, olha, tem algum sintoma, é só esse o sintoma. Não tem nenhum transtorno de ordem nenhuma no qual o sintoma, né, seja dificuldade de compreender linguagem figurada. São várias as hipóteses nos diferentes estudos, mas eu acho que a gente poderia resumir dizendo que as dificuldades principalmente são atribuídas a múltiplos fatores e especialmente a falta de teoria, ficou ali no slide teria, mas é teoria da mente. E para quem não sabe, né, talvez para quem não é da psicologia não saiba que teoria da mente não é uma teoria, mas é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo também no decorrer da vida, e tem pelo menos teoria da mente de primeira e segunda ordem, eu sei que tu sabe, e eu sei que tu sabe que eu sei, e tem tipos de teoria da mente que tem a ver com sentimentos, eu sinto, sentindo o que tu sente, ou eu sinto que tu sente que eu sinto, e assim por diante. Então, muitas vezes é uma questão de falta de desenvolvimento de teoria da mente mesmo. Em quadros do espectro autista, particularmente, se observa uma dificuldade de teoria da mente de segunda ordem. Eu sei que tu sabe que eu sei. Disfunções executivas. Então, por exemplo, uma função executiva seria a gente salientar um significado e minimizar outro significado possível quando a gente fala uma expressão idiomática que é ambígua, que pode ter 2 significados. Bater as botas, né? Em português pode ser literalmente bater as botas ou pode ser morrer. Então, tu tem que, em um determinado contexto, tu enfatiza um, salienta um e despreza o outro para entender que é morrer. Algumas, então, dificuldades com controle de funções executivas vão nesse sentido. E também pouco conhecimento semântico de forma geral. Quando a gente não tem conhecimento dos domínios conceituais envolvidos numa metáfora, numa expressão idiomática, num provérbio, se a gente está falando de ética, a criança não sabe o que é ética, uma criança pequena, como que ela vai entender a ironia? Ou como que ela vai entender um provérbio que fale disso, né? Então, é preciso conhecimento semântico sobre o que está se tratando. Além disso, frequentemente, esses quadros clínicos incluem diferentes transtornos de ordem cognitiva mais geral, linguísticas mais gerais, que não só a linguagem figurada, e ou pragmáticas. E quando eu falo pragmáticas, tem a ver com diversos usos da fala. Troca de turno, às vezes a gente vê, síndrome de Williams, não tem problema com a linguagem, né? Um argumento lá que o Pinker já citou. Não tem problema com linguagem, tem hiperlexia.
Como assim não tem problema com linguagem se a pessoa tem dificuldade em estabelecer, em respeitar uma troca de turno? Isso é linguagem? Se eu não espero que tu fale e eu não sigo um fluxo da fala, eu tenho problema, sim, de linguagem, de ordem pragmática. Então, normalmente, essa falta de compreensão de linguagem figurada em quadros clínicos está associada a outras questões pragmáticas, linguísticas e ou cognitivas. E, por último, essa dificuldade que, eventualmente, mesmo pessoas muito proficientes em alguma língua estrangeira experimentam ao se depararem com expressões idiomáticas, metáforas, provérbios, ironia em linguagem figurada, muitas vezes estão ligadas às dificuldades diretamente à falta de conhecimento de aspectos culturais. Uma vez eu vi uma manchete, Bulls Eat Rice, uma manchete no jornal americano. Eu não tinha ideia do que estava falando. Como assim? Literalmente, os touros comem arroz? Eu sabia que aquilo era uma metáfora, tinha lá referências a beisebol, mas eu não sabia que eram nomes de 2 times de beisebol, então eu não tinha ideia do que eles estavam falando. Se sim, eu sendo uma especialista no assunto, estudiosa, não entendo isso, é porque está me faltando base, conhecimento sobre aquele aspecto específico sobre o qual está sendo falado. Outras vezes, o desconhecimento tem a ver com expressões figuradas, particularmente expressões idiomáticas muito específicas, e também, uma vez eu ouvi Let's Paint the Town Red, town, não tem o D ali depois do town. Let's Paint the Town Red. Se alguém não conhece, dou 1 segundo para tentar imaginar o que isso significa. Eu já fiz essa testezinho com alunos do grupo de pesquisa em aula, e as pessoas que não conhecem vão, às vezes, para caminhos red, sangue, violência. Não, vamos festejar. Se a gente não conhece Let's Paint the Town Red, a gente não chega, vamos festejar. Se a gente não conhece, agora caiu a ficha. Vamos bater papo. Me lembro eu falando com uma americana que já tinha morado no Brasil e era muito proficiente em português, me dizendo, eu não entendi aquilo, bater papo, bater papo. Como assim bater papo? É conversar, né? E caiu a ficha e tantas outras expressões que aí sim a gente precisa aprender cada uma delas, porque elas são bastante opacas. Então, encaminhando assim mais para o final da fala, não final em termos de tempo, que eu acho que ainda tem um tempinho, mas encaminhando para o cerne da questão, talvez. Linguagem figurada na prática. Eu vou falar um pouquinho da clínica, porque eu já falei, quando eu disse agora há pouco, né, das dificuldades na clínica, e também um pouquinho de educação, e também um pouquinho de política, mas agora o foco é pensar por que, então, que esse conhecimento teórico, empírico, que é produzido aqui por quase todos nós que estamos aqui nesta live, né? Para que isso serve na prática? Então, na clínica. Essa é a referência, então, do artigo que eu citei. Para que serve a gente saber que uma criança com síndrome de Williams tem dificuldade com metáfora, mas não tem dificuldade com metonímia, por exemplo? Para que serve saber que uma criança, ou um adulto, uma pessoa no espectro do autismo tem alguma dificuldade com metáfora, tipicamente tem mais dificuldade com ironia? Eu acho que isso é bem relevante. Eu estou pensando agora, não posso deixar de pensar no meu ex-mestrando e participante do grupo de pesquisa, que é psicólogo, e quando ele começou a estudar, ele trouxe relatos de pais de pacientes que diziam, não, ele não tem problema nenhum na linguagem. Ele não tem problema nenhum na linguagem, mas ele não entende linguagem figurada. Depois a gente vai ver que tem alguma coisa estranha quando a gente conversa com ele. E essa coisa estranha, talvez, muitas vezes, tenha a ver com o fato de não entender isso que a gente usa o tempo inteiro.
Metonímia. Se eu disser para a pessoa, tu vai comer 2 pratos, e ela achar que literalmente ela vai morder os pratos, vai ser difícil conversar com ela, porque a gente manter um entendimento, porque isso é parte mais corriqueira, né, do nosso dia a dia, usar esse tipo de expressão, né? Então, é importante na clínica saber para os profissionais, né, da saúde mental, profissionais que tratam de questões cognitivas e de questões psicológicas, saber que determinadas condições clínicas têm dificuldades com determinadas figuras de linguagem, e isso faz parte do quadro, então talvez até ajude a estabelecer, a confirmar um diagnóstico. Alguns quadros como, eu não sei se hoje a nomenclatura mais atualizada chamam de Asperger, mas enfim, no quadro do espectro autista, pessoas com desenvolvimento linguístico e cognitivo mais preservados, muitas vezes têm assim, ainda dificuldade de compreender ironia, e a gente usa ironia o tempo inteiro, querendo às vezes pedir, mandar, xingar, não combinada com atos de fala. Então, às vezes eu estou numa sala que está muito quente, eu digo, eu gosto quando eu entro na sala, tá abafada, quente, cheia de gente, em tempos de coronavírus, e ninguém pensa em abrir a janela. Então, eu estou pedindo, eu estou reclamando. Não é só a ironia que deve ser compreendida nesse caso, mas também o que eu estou querendo fazer com essa minha fala. Então, isso eu penso que seja bem relevante. Esse conhecimento da linguística chegar aos profissionais da área da saúde. E aí, eu volto para a hipótese que a gente está testando, né? É claro que eu não estou pretendendo que profissionais sejam também experts em linguagem figurada, nada disso, nem em linguística, muito menos em linguagem figurada. Mas se a gente conseguir levar esse conhecimento, dialogando, mostrando, né, através de conversas, através de palestras, através de lives, através de livros, através de orientações com alunos da área, eu acho que a gente vai ajudar essas pessoas, né, esses profissionais, a estabelecerem melhor os diagnósticos e a tratarem melhor, nesse aspecto da linguagem, esses pacientes. Em relação à educação, muito já foi estudado, é meio que chover no molhado a gente dizer que para entender, para um leitor entender um texto com profundidade, é preciso que ele entenda tudo que tem de inferência nesse texto. Linguagem figurada, outros tipos de inferência também. Se a gente não for desenvolvendo essa habilidade para aprofundar o conhecimento, a leitura no texto, isso vai nos deixar invariavelmente com uma leitura bastante rasa e prejudicada do entendimento de muito texto, né? Então, eu, mais do que falar sobre isso, porque não é a minha área de pesquisa, eu trouxe para vocês, mas se vocês botarem no Google educação, metáfora, educação, linguagem figurada, tem muito material bom. Eu trouxe como referência a tese de doutorado da Maitê, que foi minha orientanda de doutorado, de mestrado de doutorado, mas na tese ela fala da formação de profissionais de letras, da importância de a gente saber disso que está sendo falado aqui nessa live, né? Para ser professor de língua materna ou de língua estrangeira. Então, tem diversos livros, eu gosto particularmente desse aí da Montanha de Neve, aí, da Janet Littlemore, e ela fala de aplicar linguística cognitiva, e tem muito de linguagem figurada aí, a aprendizagem e ao ensino de língua estrangeira e assim por diante. Então, para a educação, sim, muito importante. Que esse conhecimento que a gente produz, então, dentro da academia, chegue aos profissionais
E eu faço questão aqui, eu quero também contar assim, um pouco do retorno que a gente dá. Eu faço questão de oferecer a cada escola que eu vou entrevistar criancinhas, eu falo com a direção e eu faço questão de oferecer uma capacitação para os professores, para os pais, se tiverem interesse também, uma fala, levando esse nosso conhecimento produzido no grupo para as escolas. Eu acho que a gente deveria sempre fazer esse diálogo, né, com os lugares onde a gente está pesquisando. Buscar o conhecimento lá e devolver esse conhecimento lá também. E, por fim, atualmente, assim, bem recentemente, a gente está no grupo de pesquisa estudando um pouquinho de linguagem figurada na política. E falando em linguagem figurada na política, eu não poderia deixar de mencionar o livro do Lakoff, que é The Political Mind, onde ele analisa o sistema político americano, e como vocês sabem, são dois partidos só, né? E tem o partido dos democratas e dos republicanos, e lá essa dicotomia é bem marcada, diferente no Brasil a gente tem um colorido um pouquinho maior aqui em termos de organização política, mas também a gente acho que aprende muito ouvindo o que o Lakoff tem a dizer, lendo esse material do Lakoff. Então, o Lakoff, analisando a política americana, ele diz assim, que tem dois modelos teóricos diferentes de política. Um é o modelo do pai estrito e o outro é o modelo do pai que nutre. Isso espelha uma visão política que parte de uma metáfora de família. Mas como que é essa família? No modelo do pai estrito, essa é uma família que tem uma autoridade vertical. O pai é o que sabe das coisas e o pai é que manda. As crianças sabem menos e as crianças comportadas obedecem o pai. E no modelo do pai que nutre, da família, é um modelo mais horizontal, em que não há essa hierarquia tão marcada. A função do pai, como o nome antecipa, é nutrir, mas aí há um respeito e um ouvir e acatar as ideias do grupo, então há se colocar mais no mesmo nível todos os participantes do grupo, do núcleo familiar. Então, a gente está analisando agora a fala do Bolsonaro em relação especificamente ao Covid, a pandemia, ao coronavírus, para um congresso que vai ter e foi pensado a partir do coronavírus. O pessoal da Grécia, Angelique, está organizando e nós estamos analisando a fala do Bolsonaro. E eu deixo a pergunta para vocês, né, pensando no modelo do pai estrito, de família, onde há uma verticalidade de autoridade, e pensando no modelo de família em que o pai é aquele que nutre, que cuida, nutrindo, né, alimentando, mas ouvindo as crianças. As crianças também sabem alguma coisa e a gente tem a aprender com elas. Qual será o modelo que o nosso presidente segue principalmente? Qual será o modelo que o Trump segue? A metáfora conceitual geral pela qual a política vive. E como todos aqui da área da linguística sabem, e da área da linguagem figurada sabem, Metaphors We Live By, de 1980, é a Bíblia, o livro que marca toda essa discussão que a gente começou a fazer de metáfora em termos de pensamento e de ação, Metaphors We Live By, e não só de linguagem para embelezar a fala. Metaphors We Live By na política é bem importante que a gente se dê conta que tem toda uma moral da história, uma metáfora geral a qual a gente está sendo levado no discurso dos governantes. E eu acho bem bacana se a gente conseguir entender, para a gente se posicionar, qual tipo de família me parece melhor, com qual modelo eu me identifico mais.
Então, na discussão política, entender, e para além desses dois modelos, eu comecei porque essa é a discussão clássica na linguística cognitiva, é a base de tudo, né? Mas a gente vai ver também discussões no Brasil, discussões em muitos outros países. Se vocês forem procurar também na internet, vocês vão achar metáfora e política em todas as línguas e discussões de todos os tipos. Eu trouxe como referência aqui o trabalho do Tony Berber Sardinha, que é quem já estudou bastante esse tipo de assunto, né? Metáforas na política. Então, aqui a moral da história é, bom, é melhor a gente entender o que está por trás disso que está sendo dito, metaforicamente dito, como cidadão, né? Aqui talvez seja um ato assim de cidadania, espalhar esse nosso conhecimento. Então, para que serve? Serve para a clínica, serve para a educação e certamente serve para cada um de nós, como cidadão, entender o que está por trás das metáforas do dia a dia da política. Trancou. Trancou meus slides aqui. Vocês estão me ouvindo? Ana, se tu tiver os slides, eu não estou conseguindo passar. Eu acho que você pode sair do modo de apresentação e retomar, para ver se você, então, Bugou, consegue destravar. Normal, né? Não destravou, botei ESC, vou para frente e para trás, bugou. Saia do modo de apresentação. Não sai. E clicando em cima do slide também não sai? Bugou, apenas. Será que tu consegue acessar por aí, travou. Ana, a apresentação que eu te mandei por slide? Você teria muitos mais slides? Tem não muitos mais, mas eu queria muito que vocês vissem o final. Tem poucos mais, na verdade, acho que tem uns 2 ou 3 só. Eu vou tentar, Maiti. Eu confesso que não fiz isso antes, mas eu vou tentar projetar os teus slides daqui. Mas não caiu, mas assim mesmo, não caiu para mim, apenas o meu computador. Você teria que parar de compartilhar a sua tela. Mas eu não... Bom, eu vou desligar o computador, então, e entro de novo, pode ser? Porque eu não tenho como... Não tenho como, ele não sai. Permaneça onde está, por enquanto, porque eu vou dar uma olhadinha no que é que eu posso fazer. Maiti? Oi. Enquanto nós estamos com esse eu estou vendo o ajuste... chat aqui. Gente, só um pouquinho, eu estou vendo o chat aqui no... Porque eu entrei também no WhatsApp com o link... No WhatsApp não, no Meet com o link pelo meu celular. E eu estou vendo o chat e eu não consigo sair da ligação porque o meu computador não faz nada. Parou, trancou. Então, eu tenho que desligar para sair da ligação. Certo. Enquanto você está fazendo isso, nós vamos lembrar os que estão participando que no chat façam insiram seu nome completo e a instituição, porque nosso controle de frequência vai ser através disso, porque às vezes o nome que está lá não é o da pessoa. Na passada, uma pessoa estava registrada como qualquer coisa de Bernardo, brinquedo de Bernardo, qualquer coisa assim. E nós não tínhamos a identificação dela. Então, a gente pede que façam isso, por favor. Mônica, está me ouvindo? Estou. Certo. Eu vou agora tentar projetar os slides da Maiti. Aguardem um pouco. Aguardem um pouco. Eu vou ter que entrar na sala novamente. Embora você me escute, eu perdi a tela. Um momento.
Está muito lento, mas eu estou conseguindo. Eu vou então tentar espelhar a tela. Deve estar carregando. Você está vendo, Maiti? Só um minuto. Está ainda carregando. Diz aqui, você está apresentando para todos, mas ainda não apareceu nada. Maiti? Maiti? Acho que ela saiu. Já aceitaram? Maiti? Eu com teu e-mail e entre a parte de lá. A parte do e-mail? Então, teu e-mail. Maiti? Maiti? Você está me ouvindo? O seu computador voltou? Acione o seu alto-falante. Deu. Consegue me ouvir agora? Sim. Ah, tá. Ele voltou o computador? O meu computador voltou e eu vou compartilhar a tela, tá? Isso. Tá bom. Foi? Foi? Ainda não, ainda não. Mas logo vai. Você... Ana, para mim aparece a tela do PowerPoint mesmo. Apareceu? Aham, para ti não? Ótimo, então agora pronto, você pode fazer a apresentação. Pode compartilhar a tela. Para todo mundo aparece? Apresentar agora, você optou. E depois você optou por tela inteira, compartilhar? Optei, para mim, na minha tela só aparece direto, ó. Mas não está aparecendo para nós. Gente, peraí, então vamos de novo. Vamos de novo, só um minuto. Eu vou... Peraí. Apresentar a tela inteira. Agora acho que vai começar, Maiti. Agora acho que vai começar. E agora? Agora sim. Coloca na modalidade apresentação. Isso. Tecnologia, né? Temos que lidar com isso. Ok, então eu tinha parado aqui na política, né? Aham. Ok, então, resumindo, linguagem figurada na prática, a gente pode pensar minimamente na clínica, na educação, na política, mas tem muito trabalho sendo feito também na religião,
Tem uma doutoranda da música que me pede frequentemente materiais, porque ela quer auxiliar no ensino de música através de metáfora. É ensino, mas é também música na propaganda. A gente faz, não é uma valita, né? Faz várias inferências do tipo linguagem figurada na propaganda, porque a gente quer que as pessoas façam várias inferências no jornalismo, às vezes para salvar a face, para dizer sem se comprometer, e etc, etc. Então, eu acho que eu queria concluir dizendo que estudar linguagem figurada é que nem Bombril, tem 1001 utilidades. E era isso, por fim, eu compartilho, deixo essa tela compartilhando, então, os contatos, né? Meu e-mail da faculdade, a página onde vocês podem ver as publicações do grupo, seguir o grupo Metafolia no Facebook, nas mídias sociais, né? Nas redes sociais e no Instagram. E eu acho que era isso. Acho que abrimos para as perguntas, né? Vamos abrir para as perguntas. Vamos abrir para as perguntas, então. Então, vou sair desse modo apresentação para poder vê-los. Pode sair. Uhum. Mônica? Oi. Você tem aí o elenco de pessoas que estão inscritas para as perguntas ou ainda não iniciamos? Eu já tenho Pedro Jorge Marques. Pronto. Então, vamos começar pelo Pedro Jorge. Pedro Jorge, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Oi, estou sim. Oi, Pedro. Eu estou ouvindo. Também. Boa tarde, Maiti. Gostei muito da palestra, porque a sua palestra, ela falou sobre uma coisa que eu vinha pensando há muito tempo, né? Ai, que bom. Que são essas várias figuras de linguagem, né, mostradas na gramática tradicional, nos livros didáticos, né? Que você falou, algumas delas, como a ironia, você até o caso da hipérbole, né? Aí, quando eu vejo todas essas metáforas, né, que a gente aprendeu lá no ensino médio, que quando a gente chega na vida acadêmica, né, no curso de letras, por exemplo, né, que a gente não vê daquela forma, eu fiquei pensando, será que a ironia, a hipérbole, né, como você falou, entre outras figuras de linguagem de pensamento, elas não são todas metáforas? Eu já pensei nisso. Porque se você for prestar atenção numa ironia, ela é uma linguagem figurada, ela tem um viés metafórico. Se alguém diz assim, eu chorei rios de lágrima, é um exagero, uma hipérbole, mas também ela é uma metáfora por trás dela, né? O fato de você, fulano partiu dessa para melhor, você tem um eufemismo, né? Vamos dizer assim, um eufemismo, mas esse eufemismo também tem uma carga metafórica por trás dele. Aí eu pensei, será que todas essas figuras a gente não poderia excluir, porque ele lista, né? Lista inúmeras figuras de linguagem. Mas se você for pensar, tudo vai se resumir a duas, metáfora e metonímia. E eu queria saber se você concorda, discorda e falasse um pouquinho sobre isso. Ai, adorei a tua pergunta. E repete teu nome. Pedro Jorge da Silva Marques, aqui do IFCE, Instituto Federal do Ceará. Ah, tá. Ficamos sim. Então, Pedro, ótima pergunta. Teve um evento, agora deixa eu me lembrar qual evento foi, peraí. Ah, tá, o último run, está acontecendo hoje, o Research and Applying Metaphor, que é um evento que acontece bianual, é o mais, diria, o maior da metáfora, né? Ana Cristina e colegas. Está acontecendo na Noruega. O passado foi... deixa eu me lembrar. Não foi. Foi no FTL 4, no Figurative Language and Thought, que foi em Braga 2 anos atrás. Nesse evento teve uma mesa redonda que justamente o assunto era disentangling, se a gente consegue ou não separar. E eu estava nessa mesa e o meu trabalho foi justamente nisso. Então, quem propôs a mesa, o Herbert Colston e a Angelique, a provocação era essa. Será que a gente consegue separar figuras de linguagem? Será que não está sempre misturado com metáfora e metonímia? Exatamente isso que tu pergunta. Então, a linguística cognitiva, ela separa e ela caracteriza, né, define as diferentes figuras de linguagem, e se eu penso em um contínuo de dificuldade, eu tenho que pensar em que existem, sim,
figuras diferentes, que metonímia é diferente de metáfora, que é diferente de expressão idiomática, que são diferentes de provérbio, que são diferentes de ironia. Mas isso não quer dizer que a gente não use tudo misturado num mesmo enunciado. A gente pode fazer um enunciado irônico carregado de metonímia, de metáfora, de expressão idiomática, no mesmo enunciado. Mas, para fins acadêmicos e para fins eu acho que de estudo, a gente pode, e eu acho que a gente deve se entender exatamente o que é metonímia, o que é metáfora. Eu consigo produzir metonímias que não tem metáfora. Eu consigo produzir metáfora que não tem metonímia, ou que não tem expressão idiomática, e nem provérbio. Provérbio já é mais difícil, porque a gente sabe que os estudos da linguística cognitiva nos trazem uma metáfora geral, que é geral é específico, né? Que estão por trás de todo e qualquer provérbio. Mas, tirando essa metáfora conceitual geral, às vezes tem provérbios que veiculam, e tem um estudo, se tu for na minha página, tem um estudo do grupo de pesquisa que justamente analisa mapeamentos conceituais metafóricos e metonímicos em provérbios. Então, essa tua pergunta é muito pertinente e é muito difícil, sim, achar provérbio sem metáfora, sem metonímia. Mas a gente pode, sim, fazer uma ironia. Essa sala tá fresca, tá bem ventilada essa sala aqui, né? Não tem metáfora nisso, tem ironia, é o oposto do que eu quero dizer, quando a sala está abafada. E eu digo, tá bem ventilada essa sala. Eu não vejo metáfora aí. Então, acho que sim, são fenômenos diferentes, e acho que sim também, eles frequentemente vêm na fala misturado. Te respondi? Respondeu sim, Maishi, muito obrigado. Mas dá uma olhada lá nos nossos artigos, que tem um que fala justamente de mapeamentos metafóricos e metonímicos em provérbios, especificamente. Ok, obrigado. Bom, boa tarde. Pelo chat, nós temos duas pessoas. Peraí que eu acho que estou. Duas pessoas que já se manifestaram. É Jonathan, que quer fazer uma pergunta, o Ederson, que também já se inscreveu, e João Paulo Rodrigues de Lima. Então, o primeiro é Jonathan. Jonathan. Jonathan? É o Evaldo. Não, o Jonathan foi primeiro. Ah, sim. Depois o Ederson, depois João Paulo, Evaldo. O Jonathan está no chat dizendo que está sem som. Então, quem sabe ele digita aqui, ou então passa para o segundo enquanto ele digita, talvez, né? Certo. Então passa para o Ederson. Boa tarde. Oi. Parabéns, professora, pela apresentação. Fico muito feliz Obrigada. em poder fazer uma pergunta para a senhora. Eu não sou da área de letras, eu sou estudante do mestrado de Direito da Universidade Federal do Maranhão, que a professora Mônica é professora. Eu estou aqui... Melhor ainda. Porque ela me fez mergulhar um pouco nesse mundo da linguística cognitiva. E eu queria perguntar para a senhora, já que a sua apresentação foi muito mais focada nessa visão prática das figuras de linguagem, eu queria saber o que a metáfora, principalmente, ela pode contribuir para as outras ciências. Mais específico, se a senhora puder, até na área jurídica. Uhum. Então, Jonathan, é Jonathan, né? Não, esse é o Ederson. O Ederson. Então, melhor ainda, né? Porque justamente eu não falei lá que o meu objetivo da vida é atingir mais, né? Dar a conhecer o trabalho do grupo de pesquisa. Então, se tu não é da área de letras, mais feliz ainda, né? Me deixa que tu esteja ouvindo e podendo, talvez, pensar em algumas questões. Então, eu não sei se a Ana está aqui, mas a área do direito, a Ana é minha bolsista de iniciação científica, o pai dela, casualmente, foi meu colega no doutorado, o Rui, e o Rui é do direito, e a tese dele foi, não em linguagem figurada, mas foi
nas implicaturas, no tipo de inferência. Com certeza, no direito, é uma área em que há uma interlocução e tem bastante trabalho com linguagem figurada também. No direito, isso tem tudo a ver com a política também, mas especificamente no direito. Se a gente pensar que a gente contrata um advogado, quando a gente contrata um advogado, quando tem uma audiência, ou quando tem uma interpretação de um juiz, é sempre uma interpretação da lei, porque se não houvesse interpretação, a gente não precisaria de juiz e advogado, era cumpra-se a lei, mas a gente tem que interpretar, certo? Então, na linguística cognitiva, a gente entende que a linguagem figurada está nos diversos discursos, nos diversos textos, nos diversos gêneros textuais, como a gente chama mais tecnicamente. E o direito, os textos do direito não fogem disso. Muitas vezes a gente vai achar metáforas mais convencionais, metonímias mais convencionais. Então, em bula de remédio, não sei, eu estava aqui o Dalby, na tese de doutorado dele, ele fez justamente uma comparação entre bula, agora poesia, e eu acho que era propaganda também. Então, até em bula de remédio tem, só que em alguns textos, essa metáfora, ela se apresenta mais descarada, né? Na poesia, em função da criatividade dos poetas, na música, ela se apresenta. Aqui tem uma metáfora que talvez seja deliberada, mas nos diversos textos também temos. A gente fez, logo que eu entrei na URGS, o grupo de pesquisa estudava metáforas do direito ambiental. Essa foi a minha primeira pesquisa na URGS. Então, a gente tem nos termos conceitos que são metafóricos, e se a gente entender o que tem por trás de um conceito metafórico, de um termo, talvez a gente entenda melhor aquele conceito. Então, com certeza, tem metáfora no discurso jurídico, nos textos do direito, com certeza. E se tu procurar, não é atualmente ao que eu me dedico, mas se tu procurar, tu vai ver que tem bastante trabalho sobre isso. Muito obrigado, professora. Obrigada, participação. Jonathan, você já conseguiu resolver a situação? Porque ele não digitou? Você pode digitar a questão. Enquanto isso, eu vou passando, Ana. Ele colocou lá, desculpa, ele botou assim, ó, pessoas com transtorno neurocognitivo maior, demência, podem apresentar dificuldade na compreensão de linguagem figurada? Jonathan, com certeza podem apresentar, porque voltando à questão da linguagem figurada, na aquisição da linguagem, também a gente pensa em aquisição da linguagem figurada e aquisição, né, no começo do desenvolvimento e no declínio, né? Então, a perda da compreensão. Com a perda de algumas das nossas capacidades cognitivas, também a gente vai apresentar uma maior dificuldade na compreensão da linguagem figurada. Como eu disse antes, como se trata tipicamente de conceitos mais complexos, a gente vai perder essa capacidade de abstrair e de fazer links entre conceitos que muitas vezes são bastante disparatados, que tipicamente esses mais criativos na fala, eu diria que os mais criativos são os mais prejudicados na demência, porque na demência a gente vai perdendo daqui, né, do presente em direção ao passado. Por último, a gente vai deixar de saber o nosso nome, a nossa casa, os nossos filhos. Primeiro a gente vai esquecer o que foi dito. Isso tem tudo a ver com a relação com estudos de memória, né? Como é teu nome? Meu nome é Maiti. 2 minutos depois, como é teu nome? A pessoa já esqueceu, mas ela não esqueceu que a filha dela é Mariana. Então, essa capacidade de interpretar
no discurso uma relação entre conceitos abstratos de forma criativa, eu diria que isso é sim, tende a ser prejudicado na demência, né, no declínio cognitivo. Por serem conceitos abstratos que exigem, tem uma demanda cognitiva maior, e, por outro lado, por ser um uso criativo, logo um conhecimento novo. E o conhecimento novo é o que se perde primeiro na demência. Então, sim. Bom, ele está agradecendo, Maiti. Estou vendo, valeu. Eu que agradeço, gente. Dizendo, foi uma ótima palestra, meus agradecimentos, porque ele não está podendo se manifestar pelo microfone. Bom, a próxima pessoa, eu não sei se Ana está aí. Tá, Ana? É o João Paulo. João Paulo? Oi, estou por aqui, sim. Boa tarde para todo mundo. Oi. Professora Maiti, é um prazer ouvi-la. A gente se conheceu lá na Unisc, quando eu apresentei uma comunicação, ela estava lá coordenando a sessão, e a gente conversou bastante na época sobre essa questão de cognição e linguística de corpos também. Foi um papo muito legal. E é um prazer ouvi-la. Que bom te ver por aqui. A Mônica, a professora Ana Pelosi, que está organizando essas lives, essas palestras, está sendo muito legal. E eu, infelizmente, já peguei no finalzinho, mas foi bom quando eu quero voltar aqui para essa questão do Pedro Jorge, e a professora Maiti colocou uma situação que depois eu fiquei pensando. Por exemplo, quando a gente, né, quer se referir ou com intenção irônica ou não, e quando diz o contrário, né, essa questão de, hoje o dia está muito ruim, mas na verdade você quer dizer que o dia está bom, né? A ideia do só que não. Né? Hoje está muito frio, mas só que na verdade está muito quente. Né? E a professora disse que talvez isso não fosse tanto metáfora, mas eu estava pensando, se a gente explicar talvez pela teoria da mesclagem conceitual, não teria um potencial metafórico aí também, porque você teria um espaço mental da situação real sendo associado ou mapeado, vamos dizer assim, com outro espaço mental que seria justamente a situação oposta, para gerar um espaço de mesclagem que licenciaria talvez esse tipo de expressão com essa intenção contrária, né? Talvez se explicar por esse viés não seria então possível então dizer que esse tipo de ocorrência não seria também metafórica? E um abraço para todo mundo. Boa. Das coisas boas, né? Como tudo na vida tem o lado ruim e o bom. Tá todo mundo aí reclamando do coronavírus, da pandemia. Claro, não é bom, mas eu vou te dizer que eu estou aproveitando muito esse momento. Hoje a gente está aqui falando, eu não sei se tu está em Santa Cruz, com gente do Brasil inteiro, e depois eu vou desligar e vou para o RAM, Research and Applying Metaphor, que está acontecendo na Noruega. Então, tem a possibilidade de estar acontecendo tudo ao mesmo tempo e a gente está interagindo, que talvez a gente tivesse ocupado com aula e fazendo outras coisas da vida prática e não tivéssemos aqui reunidos. Primeiro, eu queria dizer isso. E segundo, em relação à mesclagem conceitual, é uma teoria que eu não estudo muito, mas eu entendo, já estudei mesclagem conceitual e já fui a várias palestras do Turner. Ele é um habitué, né, Ana? Está sempre aqui nos nossos congressos no Brasil. Ele diz, eu venho todo ano ao Brasil, sou sempre convidado. Então, há diversas palestras e já estudei. Não é a minha especialidade, mas eu entendo, sim, que através do blending a gente pode explicar e compreender a ironia, mas ainda assim eu não vejo que seja um mapeamento metafórico de compreender um domínio todo, fazer um mapeamento entre um domínio conceitual mais concreto, acessível aos sentidos, para outro domínio conceitual mais abstrato, menos acessível aos sentidos. Se a gente pensar no teu exemplo, chega num lugar abafado e diz, ou no meu exemplo, né, e diz, como está ventilado aqui? Não são dois domínios, então aí a gente teria talvez uma metonímia, uma parte e outra parte, o oposto. Eu não consigo ver metáfora, não. Eu acho que sim, que a teoria da mesclagem conceitual é boa para estudar ironia, talvez. Eu não estudo por essa teoria, mas eu acho que talvez sim, possa dar conta, mas eu não vejo metáfora aí, não. Bom. João Paulo?
Sim. João, o que é que você acha? Não, Quer eu estava responder? digitando, eu estava digitando para agradecer a resposta, porque foi muito boa, realmente. Observando pelo lado dos domínios totalmente, vamos dizer assim, diferentes, em ter que mapear um domínio por outro, realmente, não parece ser metafórico, mas metonímico é mesmo, essa possibilidade. Inclusive, é uma coisa que eu estou lendo agora recentemente, e faz muito sentido. Obrigado, professor, pela resposta e pela atenção. Eu que agradeço. Eu acho que o próximo que se inscreveu foi o Evaldo. Foi, Evaldo. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Oi, Evaldo. Certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-la e agradecer pela brilhante explanação sobre as figuras de linguagem, né? Acho extremamente necessário mesmo que a gente discuta essas questões. E agora, a minha pergunta está, de certa forma, ancorada na primeira pergunta que foi feita, né? Que mencionou o ambiente escolar. E eu queria voltar de novo para o ambiente escolar. Como pesquisador na área da linguagem, eu observo que, assim, no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, nós discutimos questões, assim, como essas que estão sendo discutidas hoje, das figuras, mas eu sinto uma certa lacuna, um distanciamento, quando isso chega no ambiente da educação básica, por exemplo. Né? Nossos alunos, eles precisam ter o domínio, né, dessas figuras, faz parte das competências, habilidades que eles têm que desenvolver, de acordo com a BNCC, mas quando chegam, por exemplo, a enfrentar um exame como o Enem e outros do tipo, né, parece que trava a coisa. Então, a minha pergunta agora, né, como estreitar essa ponte entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento lá na educação básica? Como levar conhecimentos para o aluno, né, de forma mais palatável, né? Porque nós aqui falamos da questão com um linguajar meio sisudo para eles, né? Mas como chegar lá na escola e fazer com que nossos alunos adquiram essas habilidades, esses conhecimentos sobre as figuras. Tá. Então, Evandro... Evaldo. Desculpa, Evaldo. Evaldo, o objetivo da vida, né, é esse chegar, fazer esse conhecimento chegar a quem interessa. Uma ideiazinha aí. Então, como eu disse, quando eu vou nas escolas, seja na pré-escola, educação infantil, pré-escola agora, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, em qualquer nível de escolaridade, eu gosto de conversar com os professores daquela escola. Então, eu acho que uma forma... Mas isso é meio trabalho de formiguinha, né? Mas se a gente pensar que a gente faz tanta pesquisa, agora uma mestranda que está terminando a dissertação de mestrado, ela entrevistou 400 participantes no último ano para a dissertação de mestrado. Então, se a gente pensar que também a gente pode dar um retorno para o professor e para o aluno do nosso conhecimento, se cada um de nós, ao entrevistar um participante, for naquela turma e der um retorno, eu me coloco sempre à disposição para aquela escola. É um trabalho de formiguinha que eu acho que pode ser feito. Mas também tem uma coisa, agora eu me lembrei da dissertação da Maitê, essa que eu referi há pouco, a tese. Eu lembrei da dissertação de mestrado dela, ela pesquisou livros do Programa Nacional PNLD, livros do Programa Nacional de Livros Didáticos, e viu em várias áreas, na história, na matemática e no português. Como que é retratada a linguagem figurada ainda hoje? Quantos anos já de Metaphors We Live By, de linguística cognitiva? 40 anos. Ainda hoje, a metáfora é retratada como coisa da poesia, coisa da música, coisa de poeta, para embelezar a linguagem nos livros didáticos. Então, o meu trabalho de formiguinha também é na faculdade, no curso de letras, onde eu estou formando professores a dizer, amiguinhos, olha só, isso é uma figura de linguagem, mas também um mapeamento, é uma figura do pensamento e da ação. Então, o que a Maitê viu na dissertação de mestrado foi assim, o livro de português ainda apresenta como uma figura que só serve para embelezar, coisa da poesia, enquanto o livro de matemática usa de metáforas, de mapeamentos metafóricos para explicar conceitos de matemática.
O livro de história usa conceitos para explicar situações históricas, usa mapeamentos metafóricos. Ou seja, o que a gente está contando para os professores é algo que é muito passado, é algo que está lá há 50 anos atrás. Há 40 anos a gente sabe que não é só isso. Tem também para embelezar, né, essa coisa criativa, mas a função principal é cognitiva. Então, como eu estou fazendo a minha parte, sendo professora e contando, e meus alunos, eu estou rindo agora, lembrando, porque cada um que entra no grupo de pesquisa diz assim, Maiti, a gente sai e começa a ver figura de linguagem em tudo. É ironia, é linguagem, é expressão idiomática, é metáfora, é metonímia em tudo, e a gente sai um catequizador. Eu estou falando para os meus amigos de todas as áreas que isso é metáfora, que isso é metonímia. Então, eu estou fazendo a minha catequização, vamos dizer, no meu grupo de pesquisa, em todos passam por mim, normalmente por anos, sei lá, centenas, literalmente, de alunos de graduação. Eu vi que está aqui o Marcos, meu colega, me assistindo, que dá semântica e pragmática também, né, na URGS. Então, o trabalho é de formiguinha. Eu acho que a nossa parte, como pesquisador, é passar isso na graduação e é passar isso lá onde a gente vai fazer pesquisa. E espalhando aí. Não sei, e claro, contando isso nos congressos e nas publicações, mas afinal os congressos e as publicações vão ser para os mesmos, em princípio, né? Então, isso não ajuda tanto. Não sei se te respondi, Evaldo. É verdade, é uma pergunta meio difícil de responder mesmo, assim, em relação à complexidade do ensino e tudo. Mas é isso, eu queria uma ideia, uma sugestão, mesmo e uma compreensão dessa realidade, porque a senhora acabou de falar aí sobre os nossos compêndios, por exemplo, ainda pegar um livro que saiu ontem do forno, vamos dizer, você é capaz de encontrar lá nas salas de literatura, a autonomia entre texto literário e não literário, já separam, colocam no texto literário figuras de linguagem, no texto não literário não figuras de linguagem. É meio assim, mas eu acredito que isso mesmo, né, é uma contribuição como essa, porque eu sou professor, né, e de certa forma isso vai chegar, né? Vai chegar lá. É um trabalho de formiguinha, mas eu tenho esperança que a gente ainda vai conseguir chegar a isso. Muito obrigado pela resposta. Eu que agradeço. Olha só, a minha bateria está terminando, eu vou levantar um minuto, está escurecendo aqui em Porto Alegre, eu vou levantar um minuto para acender a luz e carregar meu computador, tá? Mas se quiser Mônica, eu acho que pode falar. Eu acho que a Elaine tem uma pergunta. Elaine, aí anote aí, Ana. Eu não sei se Elaine, depois tem tem Elaine, tem... Depois de Elaine, eu acredito que teria alguém que gostaria de fazer um comentário, que era a Maria Ribamar Silva. Então, vamos dar a chance para a Elaine agora, depois que a Maiti retornar, e a Maria pode fazer o comentário dela, e aí finalizamos, acredito eu. E o Pedro quer fazer Pedro... Pedro Jorge já fez a pergunta dele. Não, ele quer só fazer um adendo que ele colocou aqui. Deu. Certo. Então, vamos primeiro... Vamos passar, então, a palavra a Elaine. Elaine, exatamente. Olá, boa tarde. Oi. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estou. Então, professora, obrigada. A sua contribuição está sendo bastante ímpar. Eu venho de um contexto também escolar, eu estou no PAFOR, do grupo do Núcleo, curso de letras, literatura inglesa, professora Mônica, estou lá no nosso cadastro de reserva. Eu estou na docência aí há 21 anos, dentro desse contexto das letras, mestrado aí na área de educação, cultura e sociedade, e atualmente eu venho enveredando por uma carreira dentro da área do coach com desenvolvimento humano.
e tanto como analista comportamental e também para a área do desenvolvimento empresarial. Eu tenho observado a importância da utilização das metáforas enquanto usos de gatilhos mentais nos processos de conexão, seja online, seja presencial. Inclusive, temos aí uma estrutura, um script, que utiliza-se uma história para se conectar com a audiência, ou então as metáforas. Eu mesmo tive que criar algumas metáforas dentro desse meu processo de construção de conhecimento na área do coaching integral sistêmico. E a minha pergunta para você é: qual é o teu posicionamento enquanto educadora da utilização das metáforas, além de recursos estilísticos, mas também nessa perspectiva de persuasão, trazendo aí aquela função da linguagem, né, a função apelativa, para além da persuasão, porque Aristóteles já nos dizia lá na antiguidade que comunicação é persuasão. Então, qual é o teu posicionamento que você aborda em relação à utilização das metáforas nesse processo de conexão, de palavra que conecta, de utilizar a linguagem nesse processo de rapport, nesse processo mesmo de interação com a audiência? Vou pensar aqui. Vamos pensando junto, né? Eu acho que a gente não consegue fugir muito, na verdade. Deixa eu só ver, que eu não estou mais te vendo, espera só um pouquinho. Deixa eu ver se eu volto aqui. Não, pessoas. Tá. Estou te vendo de novo. Eu acho que a gente não consegue fugir, né? Mas, com certeza, quando a gente está colocando no coach, eu nunca estudei, eu já estudei textos sobre metáfora na psicanálise, e particularmente por parte dos pacientes, para chegar a algum insight, contando alguma coisa, utilizando de metáfora e da interação com o psicoterapeuta. Em termos de coaching, eu realmente nunca estudei, mas pensando nessa tua pergunta, né? A gente usa no discurso o que a Solange, na primeira fala, ela referiu ao discurso com D minúsculo, o discurso com D maiúsculo, né? Então, a gente tem as nossas crenças, os nossos posicionamentos políticos, sociais, e de qualquer forma, querendo ou não, eu acho que... a minha formação é na psicologia, por sinal. Eu sou psicóloga de graduação, né? De formação na graduação. Então, a gente, querendo ou não, na fala, escapa, né? Esse conhecimento da psicanálise, a psicanálise nos traz... Isso escapa, a gente acaba se posicionando. E na vida, mesmo que tu queira ficar neutro em relação a qualquer situação, acaba que nos escapa. E eu acho que a metáfora revela no discurso, então o discurso tem esse poder de dar a entender, facilitar para o ouvinte, e às vezes não é facilitar, às vezes é justamente o contrário, é dar, como diz a teoria da relevância, abrir muitas possíveis interpretações a partir de uma única fala, às vezes é para não se comprometer, mas, afinal de contas, não só na linguagem figurada, eu acho que tudo que a gente fala e tudo que a gente escreve, a gente está se comprometendo, né? As palavras, o significado das palavras tem conotações. Então, para além da linguagem figurada, pensando polissemicamente, né? Quando a gente usa uma palavra e não outra, a gente está fazendo uma seleção que não é só linguística, é conceitual. De qualquer forma, a gente está se posicionando. Então, a gente pensa na escrita de um aluno. Normalmente, a escrita de um aluno, e quanto mais iniciante na vida acadêmica, menos ele se posiciona, menos ele tem uma voz. Então, ele faz lá um recorte na parte das referências bibliográficas, na parte da teoria, e é um copia e cola com uma certa conexão entre ideias, mas não se coloca. E uma coisa que eu gosto de pensar e de dizer assim, se tu colocou ali, é porque tu está alinhado com aquelas ideias, ou então tu critica, né? Já é um statement, já é uma declaração, tu usar a voz do outro. Então,
eu não sei se eu te respondo em termos de linguagem figurada, mas eu acho que na nossa fala a gente está sempre se colocando. Um exemplo que eu posso te trazer é de diferentes perspectivas. De novo, não é linguagem figurada, mas se a gente disser a minha fazenda foi invadida pelo MST, ou a minha fazenda foi o MST invadiu a fazenda, ou o MST ocupou a fazenda. Eu estou demonstrando um ponto de vista. Ao dizer invadir, eu estou me alinhando com o lado do fazendeiro. Ao dizer ocupou, eu estou me alinhando com o lado do MST. Então, as palavras têm conotação, né? Por isso que eu gosto tanto da abordagem da linguística cognitiva, que sai desse conhecimento dicionarístico da palavra e compreende que faz sentido, em termos de semântica, a gente olhar para todo um conhecimento enciclopédico que a gente tem. É diferente, são sinônimos, mas não é a mesma coisa. Raramente um sinônimo quer dizer exatamente a mesma coisa, ou senão, cognitivamente, não faria muito sentido a gente dispor de tantas palavras para dizer a mesmíssima coisa, não é econômico. E tem um princípio de economia cognitiva geral, que não é só para a linguagem, né? Eu acho que a linguística cognitiva dá conta disso, de pensar que a gente tem na linguagem os mesmos princípios cognitivos que em outras funções superiores. Então, ao contrário do gerativismo, entendemos que a linguagem se desenvolve a partir dos mesmos princípios da memória, da atenção, etc. e tal. Então, eu acho que desviei um pouco da tua pergunta, mas eu acho que vai além da questão da linguagem figurada. A gente se coloca na fala, sempre. Professora, o seu posicionamento me remeteu à questão mesmo da formação da identidade do sujeito no discurso e em determinadas situações discutivas, né? Sócio-discutiva, sócio-comunicativa. E só para complementar, e também talvez uma outra pergunta, não sei se eu tenho tempo, rapidamente. Como é o nome dela? Elaine. Elaine. Como nós temos vários outros inscritos, Elaine, eu acho que, infelizmente, não teríamos tempo para mais uma pergunta, mas acredito que, senão a gente vai passar muito do horário. Ok, então, gratidão pela sua resposta. Eu que agradeço. E a contribuição aqui. Eu que agradeço a provocação, obrigada. Mônica, um instantinho, eu quero agora dizer o seguinte, há 6 pessoas inscritas, e eu te pergunto, Maiti, como é que está você para o tempo? Então, a gente tinha combinado das 4 às 5h30. Eu acho que a gente vai, assim, no máximo 10 minutos, passamos, quem sabe? Certo. Então nós temos aqui, são 17h30 agora, digamos que a gente tenha no máximo 15 minutos para ter mais essa interação, encerrando então às 17h45, tá bom? Tá bom. Então nós temos aqui... Ana, a primeira não é teu nome, são só 5. Então são 5 perguntas, de qualquer maneira, um bom número. Sim, foi o vocativo, só que eu não entendi, achei que era a lista. Muito bem. Então, aqui na lista, nós temos o Emerson, a Maria Ribamar, o Pedro Jorge quer retomar uma determinada questão. Se houver tempo, a gente deixa. Deixa, então, o Pedro para o final, se houver tempo, tá, Pedro? Porque você já teve sua chance. Eulália. A professora Eulália fez assim, como se uma pergunta, mas aí eu não tenho certeza se ela iria... Não, ela não tem, então são só 4. Ela fez, na verdade, um comentário e eu pensei que pudesse transformar numa pergunta. Não. Então, Emerson, você tem a palavra. Oi, professora, boa tarde, consegue me ouvir? Oi. Perfeito. Bom, boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta que é com relação a... Eu sou novo na linguística cognitiva, né? Venho fazendo uma pesquisa e na área de língua brasileira de sinais, né? E eu tenho percebido sobre as minhas leituras que a metáfora, ela surge no discurso. Ou seja, apesar de que a gente tem isso dentro do ponto da vista da linguística cognitiva, né? Ela parece já preexistir, de fato.
Mas quando a gente diz a palavra, por exemplo, o que é amor, se eu disser só a palavra amor, ou só a palavra ódio, nós vamos ter várias possibilidades de conceitos, de significação. A metáfora conceitual, ela vai surgir no discurso. Se eu disser, por exemplo, só para contextualizar minha pergunta, né? O nosso amor chegou ao fim. Então a gente está conceituando o amor como uma viagem, o casal, como os passageiros, etc. e tal, né? Mas a minha pergunta, dentro da língua brasileira de sinais, o que eu tenho percebido é que a metáfora, ela parece estar presa no sinal, em alguns sinais. Por exemplo, não sei se vocês conseguem me ver aí, mas eu vou fazer o sinal de ódio. Vocês conseguem me ver na câmera aí, não? Sim. Então, eu vou fazer o sinal de ódio, que é o sinal de ódio, né? Então, a gente observa que nesse sinal aqui, o corpo, ele é um contentor, o ódio em si, o objeto, seria algo esférico, e dependendo do sentimento de ódio que eu sinto, ele pode ser mais rápido, pode ser mais forte, e assim sucessivamente. A expressão facial também está envolvida, e etc. Então, o que me parece é o seguinte, a metáfora, ela parece estar presa nesse sinal. Não importa em que contexto eu utilize, ela só vai ganhar novos significados. Em língua oral auditiva, em língua inglesa, em língua portuguesa, enfim, existe algum estudo que tem essa perspectiva, no sentido de demonstrar, poxa, a metáfora, ela está presa nessa palavra, ou seja, ela sozinha significa isso, e não tem vários significados. Porque dentro pelo que eu estou compreendendo, né, da linguística cognitiva, a metáfora, ela surge ali, no discurso, apesar de que, cognitivamente, nós temos vários conceitos metafóricos sobre aquela palavra. E quando eu li a metáfora, a hipótese da saliência gradual, parece que ao colocar em xeque a literalidade, também se coloca em xeque a metáfora, né? Os conceitos metafóricos, porque ela defende aquela questão de não dicotomizar literalidade e metaforicidade, né? Eu não sei se eu fui claro, mas a minha pergunta é exatamente essa. Se em língua oral auditiva existe algum estudo, ou se a linguística cognitiva demonstra que a metáfora pode estar presa numa palavra, porque, como eu estou fazendo esse estudo em língua de sinais, né, e parece que isso acontece em língua de sinais, mesmo fora do discurso, o sinal traz a metáfora presa. Então, eu me esqueci teu nome, Emerson, né? Emerson Christian, Emerson. Tá, tu gosta de ser chamado de Christian? Muitas pessoas me chamam mais de Christian do que Emerson, mas pode ficar à vontade. Tá bom. Olha só, adorei o aparato muito profissional aí para perguntar. Eu quero um microfone e um fone desse para chamar de meu. Para participar de live agora, né? Porque a gente participa bastante agora de reunião online, né? Adorei, Christian. Então, eu acho que tem um pouco de ovo, se foi o ovo, se foi a galinha, nessa tua pergunta. Talvez, se as minhas colegas quiserem participar também, sejam bem-vindas na resposta, ou em pensar junto. Mas eu acho que mais que uma resposta é pensar junto. Eu acho que tem um tanto de ovo ou a galinha. O que surgiu primeiro? Porque a gente fala e aí conceitua, ou a gente mapeia conceitualmente e aí fala? Eu te diria que tem tipos de metáfora e tem tipos de situações, de gerador de mapeamento. Então, quando tu diz, às vezes, a metáfora, tu diz assim, a metáfora é gerada no discurso. Eu vou discordar, se tu disser a metáfora é sempre gerada no discurso, eu vou discordar de ti. Porque tem situações em que a gente, e particularmente metáforas primárias, que eu sei que foi o foco, pelo menos, da Ana na tese, a gente vai experienciando, ao mesmo tempo, peso e dificuldade. Por exemplo, cada vez que eu pego algo bem leve, agora eu estou aqui com chocolate pronto para comer, algo bem leve, eu estou experienciando facilidade. Se eu vou tentar segurar essa mesa, concomitantemente, recorrentemente, peso e dificuldade caminham juntos, são mapeados. Então, eu experimento isso com o meu corpo e eu vou atualizar isso de diversas formas. Eu vou dizer, ai, que pesado, muito convencional. Eu vou dizer,
Pô, parece que tu tirou 1000 quilos das minhas costas. É uma metáfora junto com uma hipérbole. Enfim, eu acho que, para as metáforas primárias, particularmente essas que surgem das interações corriqueiras, diárias, recorrentes, concorrentes, a gente está mapeando mesmo antes de estar falando disso. A gente já está entendendo, não por acaso, quando eu fui lá entrevistar criancinhas, 210 participantes eu entrevistei para a minha tese. Intimidade e proximidade, eu fiz uma tarefa que o estímulo não era verbal, no sentido de eu botava 2 bonequinhos próximos e 2 bonequinhos longe um do outro, e dizia quais são mais íntimos. As crianças de 3 aninhos invariavelmente diziam os mais perto. Eles estão experienciando dentro de casa os que têm mais proximidade, quais que são mais amigos, porque íntimos era uma palavra, quais que são mais amigos? Os que estão mais perto, porque tu senta do lado daquele que é mais teu amigo na sala de aula, tu tá do lado fisicamente próximo com quem que a gente está agora na pandemia, com quem a gente é mais íntimo, com sorte, né? Então, tem uma geração que é física experiencial. Por outro lado, tem expressões que nos levam, expressões criativas que nos levam a estabelecer, através da linguagem, no discurso, mapeamentos que a gente não teria feito experiencialmente. Eu me lembro de uma menina de 4 anos nos Estados Unidos que eu apresentei um gel quente e um frio. E eu disse para ela, bota a mão, fecha o olho, qual que tu acha que está sentindo emoções mais fortes? Ela disse, esse aqui, o quente, né? O gelzinho esse, sabe? Que a gente põe gel, que a gente esquenta no micro. E ela disse, o quente. Daí ela teve um insight, ela disse, now I know why. Ela disse, agora eu entendo por que a gente chama as pessoas de frias. Ou seja, ela ouvia aquilo, e aí, ao eu perguntar qual que está sentindo mais emoção a partir de um pacote frio e um quente, ela se dá conta disso que veio no discurso antes para ela. Então, eu diria que se retroalimenta. Eu não sei dizer quem veio antes, não tem como dizer, em muitos mapeamentos. Eu diria que nos mapeamentos primários, esses que a gente grade chama primeiramente, a gente estuda os mapeamentos primários, esses que estão relacionados às nossas práticas diárias, recorrentes, corriqueiras, co-ocorrentes, como peso e dificuldade, eu tenderia a dizer que o mapeamento se dá antes mesmo da linguagem. Intimidade e proximidade. Essa vivência de estar próximo de quem tu é íntimo, antes mesmo da linguagem. Mas, com certeza, em algumas expressões linguísticas criativas, vão juntar mapeamentos que eu nunca tinha pensado. E aí é na linguagem que o mapeamento talvez vá ser pensado. Ok? Ok, Emerson? Ok, professora, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. gente, E só mais uma coisa em relação à pergunta dele, porque ele perguntou das línguas, e eu não falei especificamente. A gente também tem palavras do tipo os fundamentos da teoria. Como que tu diz isso sem pensar em fundação, as bases da teoria? Como que tu diz isso? Ele é metafórico em si, não tem como separar as bases, os fundamentos da teoria sem pensar na edificação, talvez não conscientemente, claro, não conscientemente, mas pensar nessa palavra como fundamentalmente metafórica. Então, na língua oral, sim, também. Os alicerces, né, Maite? Os alicerces, os fundamentos da teoria, não tem como dizer de outro jeito. É metafórico em si, assim como concordo. esse gesto. Concordo plenamente, mas ela sozinha, fundamento, talvez ela não signifique isso, entendeu? O fato é que em língua de sinais existe a palavra isolada, um sinal isolado que já significa, já é metafórico em si. Mas tudo bem, muito obrigado mesmo, foi esclarecedor. Mônica, nós temos tempo só para mais uma pergunta. O Pedro, na verdade, ele quer só fazer um complemento que ele colocou. Tá muito alto. O meu? O volume está muito alto. Eu acho que a gente poderia ou passa para o Pedro, com a chance de fazer o complemento, a complementação, ou passa talvez para esse rapaz chamado Keita Embalo. Não sei. Keita?
Não, já a pessoa já colocou a pergunta. Então é só o Pedro mesmo. Tá. Pedro, então, pode falar, Pedro. E a Maria Ribamar? Maria Ribamar, acho que queria fazer só um comentário, mas a essa altura nós já estamos quase extrapolando o tempo. Rapidinho, só para finalizar bem rápido, Maite, porque você falou do trabalho de formiguinhas, né? E realmente, sendo bem rápido para não tomar o tempo. Você falou do trabalho de formiguinhas e realmente há uma distância muito grande no que se é visto, né, na academia, que é a universidade, né, o estudo das figuras de linguagem da semântica, e como é a abordagem lá na escola do ensino médio, que foi a pergunta do Evaldo, né? Então, essa distância, certo? Aí, porque a abordagem na escola é muito tradicional, muito presa aos conceitos clássicos de metáfora, das figuras de linguagem, certo? Aí eu deixaria até aqui a ideia, será que não seria o momento, né, após 40 anos, a publicação do livro do Lakoff, né, o surgimento de um livro de semântica voltado para ensinar como esses professores deveriam ensinar semântica no ensino médio, né? O GELB poderia até tomar essa iniciativa, que deixaria de ser um trabalho de formiguinha e passaria a ser um trabalho de saúva, ou como a gente diz aqui no Ceará, agitando as juras, né? Certo? Boa, bora fazer. Vamos! Bora fazer. Vamos! Mas eu adorei a metáfora. Tem um livro que eu acho bem bom, que eu uso na graduação, da Lília Ferrari, sobre linguística cognitiva. Gosto muito. Não é voltado para o ensino. Meus alunos, não, exatamente. mas é um livro básico que dá para ser usado na graduação, com certeza. Sim. Aí, se a Maria for rápida, ela pode fazer o comentário que gostaria de fazer, a Maria Ribamar Silva. Ela está Maria? aí? Olá. Estão me escutando? Olá. Sim, Maria. Boa tarde. Eu não vou deixar aparecer meu rosto, porque eu estou aqui em trabalho também. Mas, olha, primeiramente, eu só gostaria de parabenizar por esse momento, porque é muito raro a gente ver esse momento de se falar da linguagem, da beleza da linguagem nossa, da plurissignificação das palavras, do montante de significados que nós temos em cada uma das palavras no dia a dia. E eu trabalho isso com meus alunos há muito tempo. Eu adoro trabalhar com provérbios, adoro trabalhar com figuras de linguagem. E só para poder fechar aqui, quando você fala na questão da importância da linguagem lá, que as pessoas às vezes não pensam que não existe a metáfora, a linguagem metafórica na linguagem jurídica. E como eu trabalho com alunos que estão terminando o ensino médio, que estão se preparando para fazer uma faculdade, então eu falo para eles que a gente tem que dar muita importância para o estudo dessas figuras, para que eles tenham, vamos dizer assim, uma força de argumento na hora de fazer uso ou de defesa ou de acusação, quando estiverem a serviço de um cliente. Muito bem, então, o que eu fiz só para fechar minha fala, eu trabalhei com eles o ano passado, trabalhei com eles o livro do Arthur Azevedo, não é? O primeiro livro do Arthur Azevedo, que foi Amor por Anexins. E eles extraíram de lá belezas, foi muito bonito e fizemos o teatralização, e eles adaptaram tudo para o momento deles, e foram perceber que durante o dia, dentro de casa, na escola, no trabalho, eles usam sempre as figuras de linguagem. Era isso, professora. Eu sinto muito não poder falar mais, eu tenho uma porção de perguntas para fazer, mas muito obrigada. Parabéns pelo incentivo, Obrigada. Parabéns. Obrigada. Sim. Maiti, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação, foi riquíssima. Você pode perceber pelo número de perguntas que surgiram, né, no final da sua apresentação, todas elas respondidas com maestria por você. Então, realmente, o que nós podemos dizer é que estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite, tá? E já convidá-los, a todos que estão aqui presentes, e pedir também que compartilhem com outros mais, para a nossa próxima palestra, que será com o professor Francisco Mendonça, da Universidade de La Rioja, na Espanha. Ai, que bom. Eu pedirei ao professor para falar em espanhol, mas não vou garantir isso, porque acredito um insight que eu tenho, uma ideia que eu tenho de que ele prefere falar em inglês, mas eu vou
eu vou ver, porque, afinal de contas, o espanhol é mais acessível à maioria de nós, né? Então, será na próxima quinta-feira, no mesmo horário, e também pedimos a vocês que deixem um like lá na nossa página do Facebook e também nos sigam no Instagram, tá certo? Nosso endereço é o @gelpicolim, como uma palavra só, gelpicolim. Tá ok, gente? Então, eu que agradeço Ana, demais a audiência, a interlocução, as provocações, as perguntas, né? É na troca que a gente aprende, né? Com certeza. Mais do que nos livros, né? Muito obrigada. Enriquece. Sim, é um processo contínuo, mas... Obrigada, adorei. Maiti? Oi. Eu me somo aí às palavras de Ana, somo as minhas de agradecimento, viu? Foi fantástico, eu já esperava isso, disse antes a você, e também tem que lembrar que depois do professor Francisco Mendonça, já tem previstas a da professora Luciane Ferreira e a da professora Vera Menezes, né? Logo no início de julho. Né? Na semana seguinte, exatamente. Uhum. Nós temos muita gente que vai, né, estar aqui conosco. Por exemplo, o Mark Turner já aceitou o nosso convite. Ai, que bom, Ana. O Zoltan, né? O Zoltan Kovac. Então, nós temos bastante né, pessoas já aderindo aos nossos convites para participarem com as palestras. Então, a Hanna Batorel, também, da Universidade Aberta de Lisboa, exato, vai nos falar em português. A Mara Sofia Zanotto. São apenas alguns nomes, né? Que ótimo. Então, ótimo, é uma constelação. Que linda. Um prazer, viu, ter estado aqui com vocês. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Gente, vamos bater a foto. Quem pode bater a foto? Eu já tirei duas fotos, Mônica. Não, que ótimo. Aí. Então vamos pegar um fundo melhor. Mas eu acho que no primeiro cenário, vamos botar cenário um fundo mais colorido, com quadro. Vamos botar o... Eu posso agora fazer já mais carregou. mas na realidade já tenho tirado. Já tirei. Ai. Só um instante. Tá bom. Só para garantir, mas eu já fiz vamos essa foto antes. Fazer um print da tela aqui. Peraí. Vamos fazer mais essa. Isso, sorriso tá lindo. Pronto. Obrigada, gente. Tirada. Muito obrigada. Valeu, adorei. Tchau, valeu, amamos. Tchau. Brilhante. Tchau. Tchau.